Meu cordial boa noite a todos. Eu sou Geraldo Alvim, administrador do grupo, e estamos aqui para mais uma abençoada noite de estudos. Agradecemos a todos os que estão conosco nesse tão importante aprendizado. Vamos orar para iniciarmos mais um estudo. Grandioso Deus, obrigado pelo que tu és. Obrigado por trazer-nos aqui. Obrigado por permitir-nos aprender como melhor te adorar. Abra nossa mente ao entendimento da tua santa vontade. Agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, meus amigos e irmãos. Vamos iniciar então a quinta palestra deste nosso seminário, recordando que ontem falamos sobre a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é tratar a Deus como Deus. Se nós tratarmos qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa como Deus, é idolatria, falsa adoração. A adoração começou no céu e nós vimos que foi através da submissão e obediência dos anjos a Deus, e Deus criou a música para a sua adoração. No Velho Testamento, os atos de adoração aumentaram, né? Primeiro iniciou com sacrifício, depois dízimos e ofertas, mas obediência, submissão e música continuaram como atos de adoração. O Novo Testamento apresenta os dízimos e ofertas como forma de adoração, como atos de adoração, obediência e submissão. Agora um culto racional e não mais o sacrifício, onde nesse culto racional os verdadeiros adoradores utilizam emoções e mente, sendo que as emoções estão sujeitas à mente. E também a música. Paulo fala em hinos, salmos e cânticos espirituais. O Novo Testamento não se refere a instrumentos na adoração, instrumentos musicais. Possivelmente eles não utilizavam instrumentos musicais, possivelmente também devido à música secular que usavam instrumentos, e com o medo de se tornar semelhante à música secular, eles não utilizavam instrumentos. A música foi criada por Deus e para Ele, no céu, criada para a sua adoração. Nós fomos criados, nós e os anjos, né, com a capacidade de usar a música para adorar a Deus, utilizando nossa mente e nossas emoções. Como que nós vamos saber como é que é a música do céu antes de chegar lá? Então, Amós 3,7, como está aí no primeiro slide, Amós 3,7 diz que Deus não fará nada sem primeiro revelar aos profetas. Segundo Pedro 1,19 diz, fazei bem em atender a palavra dos profetas. Então vejam, irmãos, Ellen White fala que em Patriarcas e Profetas, a música faz parte da adoração a Deus nas cortes celestiais. Nós devemos nos esforçar em nossos cânticos de louvor para nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. Como que nós vamos saber, então, se nós devemos nos aproximar quanto possível da harmonia dos coros celestes? Como vamos saber como é que é? Quais as características da música do céu? Como é a música do céu? Então, eu retirei, né, de algumas características de vários livros, de várias informações, principalmente do livro da Casa Publicadora, né, Música, sua influência na vida do cristão. Na primeira edição era chamado Conselho sobre Música, e hoje então está Música, sua influência na vida do cristão. Um livro bem pequeno da Casa Publicadora, e ali tem muitas informações sobre a música do céu. Também o livro publicado pela Casa Publicadora, Visões do Céu.
Visões do Céu tem um capítulo só sobre a música do céu. Então vamos acompanhar quais são as características da música do céu. É melodiosa, harmoniosa, suave, sem esforço físico, sem movimentação física, não tem voz estridente, sem dissonância. A dissonância pode ser da harmonia, né, uma desarmonia, ou de volume. O nosso organismo, com um volume alto, também se torna dissonante, porque, como nós vimos antes, né, 90 decibéis ou mais podem estimular a liberação de hormônios do estresse. Então, o volume também é considerado uma dissonância. A música do céu não tem gesticulações. As palavras são pronunciadas claramente. E a música é entoada com espírito, emoções e entendimento, mente. Então nós vemos aí as características da música do céu. E podemos deduzir, irmãos, que a melodia e a harmonia predominam sobre o ritmo. E para ter essas características, o ritmo, nós já vimos que a música pode ser tocada de dois ritmos diferentes, né? Acentuado em tempos diferentes. A música do céu, nós podemos deduzir que o ritmo é marcado no primeiro tempo, que é concordante com os nossos ritmos. Quando eu falo em ritmo natural, é justamente isso, né? Concordante com nossos ritmos, o ritmo da fala, da caminhada, né? Esse é o ritmo natural. Então, um ritmo concordante com os nossos ritmos. E como é que a gente pode deduzir isso? Justamente pela aquilo que nós já vimos e já estudamos, o que a ciência coloca para nós, né? Os estudos científicos relatam que sobre o efeito dos dois ritmos. Um é benéfico para nós, esse primeiro, marcado no primeiro tempo. E o outro tem muitas influências que não condizem com a adoração. Então a gente pode ver, né, no próximo slide, o slide número 3, que se a música do céu é cantada com emoções e mente, e é melodiosa e harmoniosa, então está correto quando os estudos científicos dizem que a melodia influencia as emoções e a harmonia, principalmente a mente. E o ritmo influencia todos os nossos ritmos do corpo. Porém, se for um ritmo concordante com os nossos, será uma influência benéfica. E por que é esse o ritmo que é usado na música do céu? Porque o ritmo diferente está ali, o ritmo discordante, chamado de sincopado ou alterado a acentuação rítmica, deslocado, ele provoca ansiedade, estresse, euforia, êxtase, com as emoções superando a mente. E nós vimos que Paulo diz que, nós já lemos, né, em momentos anteriores, que as emoções devem estar sujeitas à mente. E esse tipo de ritmo faz o contrário. Pode provocar transe, provoca vício e ressalto ali, né, inibe a mente. Quando eu descrevi e coloquei as músicas, aquele Jubiloso Te Adoramos, né, para os ritmos diferentes, a minha intenção era justamente explicar, né, que a música pode ser tocada com dois ritmos diferentes. Essa foi o meu objetivo. E a gente entende, né, que tem pessoas com conhecimento muito grande em história da música, em história como os autores, os
os que fizeram a música, os compositores de música, né, em compasso de música. E isso é interessante, isso é correto, isso é muito bom. Mas o meu objetivo é que nós aprendamos a música que agrada a Deus. Então foi por isso que eu usei aquele hino, poderia ter usado qualquer um outro, para exemplificar ou para explicar que nós podemos variar o ritmo, e variando o ritmo, varia os efeitos no nosso organismo. E o efeito que eu quero ressaltar é justamente esse de o ritmo que inibe a mente. E nós vemos e vamos ver agora no próximo slide o que acontece, né? O que Deus diz a respeito de tudo aquilo que inibe a nossa mente. E vamos recordar um pouco, então, do que Deus diz a respeito de tudo aquilo que é usado por Satanás para inibir a mente. Por que Satanás quer usar de todos os artifícios para inibir a mente? Porque é com a mente que nós adoramos a Deus. E é a mente que nos põe em contato com os seres celestiais. Ou seja, é na mente que age o Espírito Santo. Ali está a consciência. Ali está armazenado os princípios de Deus, os princípios do que é certo, do que é errado. Os princípios de como discernir entre o que é santo e o que é profano. Então, por isso que Satanás faz de tudo para inibir a mente. E nós devemos evitar, é isso que diz Deus, o Espírito de Profecia, evitar qualquer coisa que iniba a mente, direta ou indiretamente. Tanto é que Deus diz: tudo quanto desvia a mente de Deus serve aos propósitos do inimigo. Então, qualquer artifício, seja ele a música, seja filmes, seja alimentação, seja jogos, seja o sexo, qualquer coisa que inibe a mente, desvia a mente de Deus. Então, serve aos propósitos do inimigo. Está certo? Então, eu escolhi uma música, de novo, a música que tem harmonia, melodia, o ritmo concordante com o nosso, não tem acentuação rítmica, ou seja, uma música que é utilizada em nossos cultos para adoração a Deus e que tem as características da música do céu. Vejam aí, então, uma música que tem as características da música do céu. Harmonia, melodia,
ritmo, não tem ritmo acentuado por instrumento de ruído. Todos os instrumentos têm ali, são instrumentos de tons. O ritmo é enfatizado no primeiro tempo, mas nós conseguimos ter a nossa mente realmente pensando na letra e as nossas emoções sendo sujeitas à mente. É possível fazer uma música dessas, é uma música atual, mas por que é utilizado uma música com um ritmo diferente, sendo que é possível se fazer uma música dessas? Então nós vamos falar rapidamente o que deu origem a uma música diferente. Essa música que nós acabamos de ouvir, que tem características de harmonia, melodia, sobrepujando o ritmo, ela vem da música com essas características da música da época do barroco, do classicismo, do romantismo. Essa é a semelhança disso. Porém, os povos pagãos, através dos tempos, têm utilizado uma música com o ritmo marcado. E eles utilizam para isso os tambores, para produzir um ritmo repetitivo, para induzir danças, êxtase, transe, no culto a outros deuses que não o Deus verdadeiro. Tem povos pagãos que utilizam, que tem a religião do vodú, que é um culto aos demônios, que utilizam tambores, o ritmo repetitivo, sincopado, deslocado. E esse ritmo saiu da África, veio para os Estados Unidos, porque os povos que vieram de lá, os escravos que vieram de lá, trouxeram esse ritmo. E quando chegaram nos Estados Unidos, começaram a escutar, muitos a se converter às igrejas cristãs da época, e muitos escutando essa música de harmonia e melodia, eles começaram a introduzir o ritmo que eles estavam acostumados nessa música. E ela se tornou comum na música popular. E essa música foi chamada de música gospel, quando começou-se a usar esse ritmo para cantar as músicas que falam em Deus, a música de adoração. Como esse ritmo era muito apreciado no ambiente secular, do blues, do jazz, do rock, então alguém teve a ideia de colocar uma letra sacra e gravar e colocar isso nas rádios para ver se tornava comercial. Nos Estados Unidos, a primeira música gravada nesse tipo, gospel, misturando o ritmo que veio no culto aos demônios do vodú com as letras das músicas cristãs evangélicas. Foi o Happy Day, foi um sucesso comercial. Então começou a ser produzidas outras músicas. Pela letra, agrada os evangélicos. E pelo ritmo, agrada a todos os outros. Então, irmãos, desse momento deu origem
a música que hoje é conhecida como música cristã contemporânea, ou música religiosa, ou música pop religiosa, música comercial ou música gospel. É uma mistura do sagrado, das letras sagradas, com o profano, com o que é comum. E aí, ali no slide 4, nós vemos o que a Bíblia diz a respeito de misturar o sagrado com o profano. Lá em Levítico, né? Deus disse aos sacerdotes: façam diferença entre o sagrado e o profano. Eu quero ler com vocês, que está escrito em Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Isso está escrito aos sacerdotes, aos líderes daquela época. E está na Bíblia que é para nós líderes fazer a mesma coisa, ou temos a mesma missão. Então, Ezequiel 44, versículo 23, diz assim: eles, ou seja, sacerdotes, ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Então, o comum, irmãos, na adoração é profano. E Deus disse para não fazermos isso, não misturar o sacro com o profano. Eu acredito que desinformadamente, eu quero crer que desinformadamente, esta música está sendo executada na igreja como adoração, na nossa igreja como adoração. O maior regente de corais do século XX, chamado Robert Shaw, ele disse o seguinte: a música que se está tocando na igreja não se entende, é perversa. O que mudou? O que tem diferente nesta música que não a torna, ou seja, que a torna profana, não deve ser usada a Deus? É pelo seu efeito. Lembra que eu falei para vocês que o tipo de música é classificada pela relação que tem entre harmonia, melodia e ritmo e pelos efeitos que causam no organismo. A música gospel, a predominância é no ritmo. E geralmente é utilizado instrumentos para fortalecer o segundo tempo, que é discordante dos nossos ritmos, e faz os efeitos que estão ali. Eu já mostrei para vocês, e aqui está um resumido nesses slides anteriores, mas eu chamo a atenção para inibir a mente, porque ele inibe a mente. Se ele inibe a mente, ele dificulta nós, a quem escuta e a quem pratica, a diferenciar o sacro do profano. Se inibe a mente, afasta a mente de Deus. E se afasta a mente de Deus, Deus diz que está a serviço de Satanás. Então eu vou colocar agora uma outra música que é música gospel, que tem um ritmo comum, discordante. E se colocarmos ele na adoração com o nome de Deus, ou para prestar um culto a Deus, se torna profano. Então vejam, embora seja um hino ao pé da cruz de Cristo, o ritmo dele é diferente do ritmo da primeira música. É possível tocar igual à primeira música, com o mesmo ritmo,
Mas agora foi escolhido a marcação do segundo tempo. E então, com instrumentos que estão, o ritmo, né, que estão fortalecendo o ritmo, então o ritmo está preponderando sobre a harmonia e melodia. Então, tem harmonia, tem melodia, é um hino do inário, porém está misturado com um ritmo popular, comum. E aqui está bem claro, na Bíblia Espírito e Profecia, que não devemos misturar o sacro com o profano, com o comum. Por quê? Porque eu escolhi esse hino que está só instrumental, porque se colocar a letra que fala em Deus, o nome de Deus, em algo que é comum ou profano, é profanar o nome de Deus. E é transgressão do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não associá-lo ao comum, não misturá-lo ao profano. Nós estamos profanando o nome de Deus. E é isso que é isso que acontece. E aí vem a pergunta: se o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o documento mais importante que temos, afirma que música como o rock, que é caracterizado justamente por esse tipo de ritmo, não deve ser usado em nossos cultos e produções musicais, por ser incompatível com os princípios da Igreja, por que ainda existe esse tipo de música na Igreja? E alguém pode dizer, não, mas eu nunca vi isso, mas então pode procurar, Manual da Igreja Adventista Sétimo Dia, páginas 97 e 154, diz lá, a música secular ou de natureza duvidosa, secular ou de natureza duvidosa. O que classifica uma música? A relação entre os seus elementos e os efeitos que causa no corpo. Então diz ali, a música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais, serão evitadas. Isso é o pensamento oficial da Igreja. Essa é a posição oficial da Igreja. Não é o que se faz, é o que está escrito. Nós temos, como Igreja, a obrigação, ou seja, a tarefa, o objetivo de explicarmos e orientarmos os nossos membros para isso, para ser obediente ao que Deus diz. Então, muitas vezes a gente diz, não, mas a igreja está fazendo, então se está ocorrendo na igreja, mesmo por órgãos oficiais, então está correto. Aqui está escrito o que é o pensamento ou a filosofia oficial da igreja. Existem outros documentos, Filosofia Adventista de Música, documento oficial da Igreja, votado e aprovado pela Associação Geral no Concílio de 1972. Está escrito lá, certas formas de música, como o jazz, o rock e outras formas híbridas semelhantes, são consideradas pela Igreja como incompatíveis com os princípios. Essas músicas são notórias em criar reações sensuais na multidão. Então, deveremos considerar músicas como blues, jazz, o estilo rock e formas similares como inimigas do desenvolvimento do caráter cristão. Então, irmãos, nós que estamos tentando orientar, tentando explicar, estamos corretos conforme os documentos oficiais da igreja. E aí eu faço a pergunta: por que muitos de nós, líderes, não seguem isso? Por que muitos de nós, líderes, acusam quem quer ensinar o certo de estar dividindo a igreja? É óbvio que Deus diz
Ele vai fazer a separação entre o trigo e o joio. Então isso vai acontecer, a separação e a divisão da igreja. Aqueles que fazem o certo e aqueles que não. Ali no slide está ali, ó. Embora o povo de Israel, né, seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Estão ali, novamente, os textos. E o remanescente é aquele que segue o que Deus diz. Está escrito na Bíblia e no Espírito de Profecia. São João 5,39 diz, examinai as Escrituras, porque ali está a vida, ali contém a vida eterna. Nós precisamos ser obedientes ao que Deus diz, e não ao que o doutor Hélio diz, ou ao que o outro líder diz, ou ao que não sei, ou eu acho, ou eu penso, ou para agradar o jovem, ou para agradar o pós-moderno. Somente será salvo quem obedecer o que Deus diz. E isso está escrito na Bíblia, e isso está escrito nos livros do Espírito de Profecia. E a nossa igreja oficialmente segue isso, prega isso. Infelizmente, muitos de nós, membros, não estamos seguindo. Por isso, graças a Deus, a influência do Espírito Santo, muitos líderes, muitos pastores, muitos membros leigos estão vendo isso e estão alertando o povo. E é esse o objetivo desse grupo nesse seminário. Alertar, instruir, mostrar. A decisão, meu irmão, é sua de seguir ou não o que Deus diz. E aí, meus irmãos, alguém pode dizer assim, não, mas esse ritmo não causa nada disso. Aí está um vídeo. Um ritmo repetitivo, ali tocado por instrumentos de melodia e harmonia, tocada por um instrumento que só produz ruído para acentuar. E o que provocou? O que provocou nessa pessoa que chegou ali na igreja? É a igreja adventista, deu para a gente identificar, né? Então tá ali os jovens tocando. Uma música que é para ser adorada a Deus. A música do céu não tem movimentação física. Então essa música de adoração não tem as características da música do céu e não é aceita por Deus, embora está sendo tocado na igreja. Ela induz a dança, ela estimula as emoções, acaba inibindo a mente. Esse é o resultado de usar esse ritmo. Agora nós vamos ver o que Deus diz a respeito de usar música desse tipo, que produz dança, utilizando tambores e volume forte. Vamos ver o próximo slide. Então, meus irmãos, por que Deus escolheu uma profetisa ali na época, logo depois do desapontamento? Porque Deus orientou para formar uma igreja, e que formou a igreja adventista, para vasculhar a Bíblia e trazer de volta toda a mensagem que sempre teve na Bíblia, mas que estava escondida. As pessoas, os cristãos não estavam vasculhando atrás e procurando a verdade que ainda não estava
totalmente iluminada, mostrada. Então, Deus escolheu alguém, né, Ellen White, para ser a pessoa que ia receber as mensagens e ir trazer para a igreja adventista. Não é da igreja. O profeta é de Deus, foi escolhido por Deus para trazer as mensagens para a igreja adventista. Então essas mensagens são para nós, justamente porque nós iríamos enfrentar os ardis de Satanás. Mensagem Escolhida, volume 2, diz assim, ó, Satanás fará da música um laço, ou seja, uma armadilha, pela maneira como é dirigida. Fará, quando isso está no futuro. Então não era para aquela época ainda. Fará, faria, né? Então é para a nossa época. E ali está, irmãos, Deus dizendo, Ellen White diz, Deus me revelou. Então é Deus quem está dizendo. Logo antes da terminação da graça, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Estranho à adoração, irmãos. Lembra? Fogo estranho, Nadab e Abiú. Estranho à adoração. O que está dentro disso estranho? Gritos, tambores, música e dança. O que nós estamos vendo hoje, infelizmente, na nossa igreja? Gritos, volume alto, tambores, está ali o conjunto, bateria, carrom, música, harmonia e melodia, e dança. Nós vimos que a dança acontece pelo ritmo repetitivo. Então está ali tambores produzindo ritmo repetitivo, ritmo sincopado, deslocado, dança, harmonia e melodia, volume alto, gritos. Agora vamos ver o que ela diz, o que Deus diz disso. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de ruídos. O que os tambores produzem? Ruído. E aí alguém pode pensar, mas será que para os jovens assim, para que eles fiquem na igreja, ou para trazer os pós-modernos? Eu vou repetir ali, vou ler de novo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. E ela continua dizendo, isto é uma invenção de Satanás, para anular o efeito da santificante verdade para este tempo. É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música, do que usar instrumentos musicais para fazer a obra que me foi mostrada. Voltem um pouquinho lá na segunda linha. Que instrumentos musicais ela relacionou ali? Eu quero dizer para vocês que quando o Haskell contou para Ellen White tudo o que tinha acontecido, o relatório de Haskell foi assim, ó. O louvor em Indiana está sendo desenvolvido por membros e líderes usando os seguintes instrumentos: um órgão, um contrabaixo, instrumento de corda, 3 violinos, instrumentos de cordas, 2 flautas, instrumento de sopro, 3 tambores pequenos, percussão, 3 trompas, instrumento de sopro, e um grande tambor. Aí, quando ela escutou tudo isso, o que ela relatou aí, irmãos? Haverá gritos com tambores, música e dança. É melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos musicais para fazer a obra que me foi mostrada. Daqueles instrumentos musicais, ela trouxe os tambores aí. Escreveu ali tambores, deixou bem claro quais são os instrumentos. E ela disse, as forças satânicas misturam-se com alarido e barulho, instrumentos que produzem barulho.
qualquer instrumento que for amplificado a ponto de ser muito alto e ocasionar vibrações no corpo, o nosso organismo traduz como barulho. Então tá aí os instrumentos, inclui aí os instrumentos de ruído, como tambores, pratos, chocalhos, outros tipos, e qualquer um instrumento com volume alto. Eu vou contar uma experiência. Eu já morei em Aracaju, em Sergipe. E quando estava lá, uma das moças que usava a linguagem dos sinais para traduzir o que estavam falando e cantando no culto para deficientes auditivos. E houve uma música de adoração que foi tocado com playback e cantado, né? Tocado com playback e cantado, que no momento que a pessoa estava cantando, um deficiente auditivo, com o sinal de Libras, fez para a moça: por favor, dá para diminuir esse volume? O som está me prejudicando. E eu pergunto, como que um deficiente auditivo ia ser prejudicado por um som se ele não estava escutando nada? É porque o volume mesmo de harmonia e melodia pode sim prejudicar as pessoas, mesmo deficientes auditivos. Então está aqui, irmãos, o que Deus está dizendo para nós, membros e líderes, sobre adoração. Eu já escutei alguém dizer assim: não, mas isso está fora de contexto interpretar desse jeito. O que ela está dizendo é para o movimento da carne santa que aconteceu lá em 1900. Então vamos ler de novo aqui, logo antes da terminação da graça: demonstrar-se-á futuro. Haverá futuro. Se fosse para aquela época, irmãos, ela teria escrito uma carta e não teriam colocado isso em livros para nós ler hoje. Ficaria lá a demonstração. Se isso foi posto em livros, se isso está sendo vendido, se isso está sendo colocado no futuro, é para nós hoje, não é para aquela época coisa nenhuma. Nenhum apoio deve ser dado até a espécie de adoração. Ellen White diz assim: barulho não é música. Se barulho não é música, irmãos, eu entendo. O que Ellen White escreveu é: barulho não é música. Eu entendo que quando ela escreveu, né, que devemos adorar a Deus com instrumentos musicais, os instrumentos de barulho não estão incluídos, porque barulho, ela disse, não é música. Então, o barulho, o ruído de tambores, a dissonância, o volume forte, isso tudo o nosso organismo absorve e traduz como barulho, não é música. Os anjos de Deus se unem a nós quando cantamos com o espírito, emoções, com a melodia da música preponderando, e o entendimento, a mente, a harmonia da música preponderando. Isso está no livro Evangelismo 510. Como, infelizmente, é difícil, né? A maioria das pessoas de nós membros da Igreja Adventista, tudo que eu falo com respeito à igreja, eu me incluo junto, eu sou um membro da igreja. A igreja somos nós membros. Infelizmente, a maioria de nós não costuma procurar na Bíblia e no Espírito de Profecia as instruções quando temos dúvidas ou quando as coisas acontecem e que dizem que estão causando divisão na igreja. Nós precisamos ver o que Deus diz. Eu vou ler mais um texto que Deus diz através dos livros do Espírito de Profecia. A associação com as coisas do mundo na música é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. Tais pessoas estão, porém, em terreno perigoso. É assim que Satanás procura desviar e controlar as pessoas. Tão suave é o trabalho do inimigo
que não se suspeita dos seus ardis, e muitos membros da igreja tornam-se mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 332. Vamos acompanhar os slides que estão ali agora. O slide número 7 diz assim, ó: a menos que aos crentes sejam ensinadas ideias precisas acerca do culto verdadeiro e da verdadeira reverência para com Deus, prevalecerá entre eles a tendência de nivelar o sagrado com o comum. Tais pessoas que fazem o que, irmãos? Que misturam o sagrado com o comum, professando a verdade, tais pessoas professando a verdade, serão uma ofensa a Deus e uma lástima à religião. Está ali aonde está encontrando isso. Então, o que Deus está dizendo, irmãos? Deus está dizendo que quem está praticando essa música, esse tipo de adoração, quem está trazendo isso, seja ele líder ou não, é Deus que está dizendo. Tais pessoas professando a verdade são uma ofensa a Deus e uma lástima à religião. Então eu entendo, irmãos, que não são aqueles que querem retornar ao que diz a Bíblia, o Espírito de Profecia a respeito da adoração, que estão causando divisão na igreja. Está aqui o que Deus diz, ó, são uma ofensa a Deus e uma lástima à religião. A conformidade aos costumes do mundo converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. Então não podemos usar de desculpas que é para alcançar os pós-modernos ou para alcançar jovens que estão lá fora. Não, Deus está dizendo isso para nós. Se nós não estamos fazendo isso, não estamos cumprindo o que Deus diz. O slide 8 diz assim: Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que se afastam de seus mandamentos e não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus não aceita obediência parcial. Patriarcas e Profetas 373. Será que está claro o que Deus está dizendo? Eu apenas estou trazendo o que Deus diz, o que o Espírito de Profecia diz, o que a ciência nos ajuda a compreender o porquê Deus diz isso. Nós temos o porquê, nós temos o que Deus está dizendo, nós temos aí os efeitos disso no organismo. O que mais falta, irmãos, para nós entendermos? Não basta nós entendermos de música sem entender música de adoração. Quem mais entende de música, maior a responsabilidade de ensinar sobre música de adoração. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, eu posso não entender tanto de música quanto deveria, mas se Deus usou uma jumenta, uma mula, para falar a um profeta desviado, eu entendo que ele pode usar um doutor, um leigo como eu, para trazer as mensagens para líderes e para leigos. Se nós realmente estamos nos preparando para passar a eternidade com Deus, em adoração como Deus quer, Ellen White, ou seja, Deus, através dos livros de Ellen White, está dizendo o seguinte, no slide 9. Precisamos vivenciar o céu antes de entrar nele. Deus sabe quem são os seus súditos leais e fiéis de seu reino, na terra. E os que fizerem sua vontade aqui no mundo, tal como é feita no céu, serão tornados membros da família celestial. Após a volta de Jesus, aqueles que estarão entre os remidos participam da música com o coro angélica, pois aprenderam o cântico aqui na terra. Vejam, irmãos, não é aprender no céu a música.
Se diz que é para aprender a música do céu, que nós cantaremos no céu, junto com os anjos. Nós devemos aprender aqui na terra, então existe aqui na terra, sim, música com as características da música do céu. Está claro para mim isso. E está claro que nós devemos aprender é agora. O slide 10 diz assim: a música dos remidos. O livro Visões do Céu, Ellen White está falando justamente sobre os remidos no céu. O que ela viu, está descrevendo para nós. E ela está confirmando que a primeira coisa que vamos fazer quando chegar no céu é cantar. Nós entraremos e Jesus vai dar a coroa. Cada um vai passar para receber a coroa. Além da coroa, nós vamos receber uma folha de palmeira ou palma grande, representando vitória. E o segundo objeto, uma harpa. Todos cantarão e tocarão no céu, para ver a importância que é a música para Deus. Se nós lermos Apocalipse, do início ao fim, os únicos instrumentos para adoração na música do céu são harpas. As trombetas são tocadas em ocasiões especiais. Na volta de Jesus é uma ocasião especialíssima. Então será trombetas. Mas para adoração não há instrumento que Deus mais gosta de ouvir do que a voz humana. Então serão instrumentos que produzirão harmonia e melodia, não tem ritmo repetitivo, não tem ritmo sincopado, não tem tambores. É harpa. E ela não se sobressai aos nossos cânticos. Jesus, lendo então o slide 10, Jesus coloca sobre a cabeça dos vencedores a coroa de glória. Em cada uma tem seu novo nome e a inscrição. Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa de ouro. Os anjos dirigentes tocam as primeiras notas e todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa. Aqui não tem bateria. Lá não haverá tambores. É harpa, irmãos. E a música nós temos que aprender aqui se é que quisermos estar lá. Olha o tipo de música. Tirando suave música. Suave. 80 decibéis ou menos. Em ricos e melodiosos acordes, harmonia e melodia. Não há uma nota desarmoniosa. É música majestosa e perfeita. Irmãos, eu sublinhei perfeita. Se é a música perfeita, não precisa melhorar. Não precisa colocar nenhum outro instrumento. Não precisa deixar mais alegre. Não precisa deixar mais outros adjetivos que usam aí, que não vem no momento, né? Mas normalmente é isso, né? Mais alegre, com mais júbilo. A música do céu é perfeita com estas características. Se é perfeita, não precisa melhorar mais. O último slide, irmãos. Caso estejamos realmente querendo ir para o céu, o Espírito Celestial habitará em nosso coração aqui. Mas se não encontrarmos prazer agora nas coisas celestiais, se não temos interesse em buscar o conhecimento de Deus, se a santidade não exerce a maior atração sobre nós, podemos estar certos de que é vã nossa esperança do céu. Então, por favor, irmãos, quem está dizendo isso é Deus. Eu sei que muitos de vocês vão ouvir a voz de Deus. Todos vocês vão ouvir a voz de Deus. Todos vocês estão ouvindo a voz de Deus. Porque é Deus quem está falando através dos livros do Espírito de Profecia. Agora, assim como Caim e Abel, a decisão é de cada um. Que tipo de adoração vamos fazer? Se vamos nos preparar para o céu ou não. Não digo que foi o Dr. Hélio quem disse isso ou aquilo. Eu não inventei nada. As conclusões que eu tirei, eu disse, essa é minha conclusão. E você pode discordar de mim em tudo.
Isso não vai lhe tirar a salvação. Mas se você discordar de Deus e não fizer o que Deus está dizendo, isso sim vai tirar a sua salvação. Então, eu estou falando aqui a mim e a vocês. Essas são as palavras de Deus. Eu procurei deixar claro todas as coisas, do que eu aprendi, do que Deus me mostrou. Eu já tomei a minha decisão, eu quero fazer parte desse grupo especial que se chama Remanescente, que segue as veredas antigas. O que Deus colocou desde o início do mundo e que continuará, essa música com as características do céu, é a música mais moderna, porque essa vai ser do futuro. Ela foi no passado, deve ser no presente e será a música do futuro. Eu gostaria de terminar hoje, irmãos. Eu me programei para terminar hoje as palestras. Mas eu ainda vou fazer mais uma palestra amanhã, para falar alguma coisa sobre bateria. Por quê? Porque esse é um cavalo de Troia que está entrando na igreja. Eu não tenho conhecimento íntimo com a bateria, porque não sou baterista, não serei baterista, mas eu vou trazer aqui para vocês o que bateristas que hoje são cristãos dizem a respeito da bateria, da música rock. Eu estou gravando estas palestras às 3 horas da manhã. Assim foram todos os dias. E eu gostaria de terminar hoje. Mas há pedidos e há uma convicção que eu tenho que eu devo tocar nesse assunto, especificamente. Porque dizem que nós, remanescentes, queremos demonizar a bateria. E vocês vão ver que foi o diabo quem escolheu esse instrumento, não foi nós que demonizamos. Mas então eu deixo para amanhã. Amanhã eu vou falar alguma coisa. Vou ler o que bateristas dizem a respeito disso. Então, mesmo tendo que dormir muito tarde ou dormindo muito pouco, mas eu tenho a convicção que Deus pode me usar e algumas pessoas ouvirão o Espírito Santo. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem hoje e sempre. Chegamos ao fim de mais um abençoado estudo. Que estejamos todos nos preparando para o céu. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Pai, nos entregamos em Tuas mãos. Faça a Sua santa obra em nossas vidas, que possamos aprender aquele cântico que agrada ao Senhor. Perdoe as nossas muitas falhas. Dá-nos o entendimento da Tua santa vontade. É o que te peço, já agradecido, em nome de Jesus. Amém.